Vamos agora sobre a estratégia suicida, enquanto você se inscreve aí, do advogado do Bolsonaro, Fábio Weingarten. Nesse caso é o suicídio do outro, porque é suicida para os clientes dele e não para ele. Pois bem, ontem tivemos aí depoimentos na Polícia Federal sobre o caso das joias. O Tenente Coronel Cid fez aí uma mega delação sobre outros casos também, não falou apenas sobre joias. Tá, quem não depois foram o casal ali Bolsonaro e Michele e o advogado do Bolsonaro, Fábio Weingarten. O Weingarten foi na Polícia Federal e falou, olha, eu sou advogado aí do Bolsonaro e da Michele, então não tem como eu ser advogado e testemunha ao mesmo tempo, né? Então a Polícia Federal cancelou o depoimento do Weingarten, mas ele apresentou para a Polícia Federal trocas de mensagem entre ele, Weingarten, e o Tenente Coronel Cid. Aliás, pensa numa apresentação inútil de documentos. A Polícia Federal já tinha as mensagens. Ele apresentou para a Polícia Federal coisas que a Polícia Federal já tinha. Parabéns, inteligentíssimo Fábio Weingarten, dá o prêmio Einstein para advogado do Bolsonaro. Você que está assistindo deve se lembrar que a Polícia Federal apreendeu o celular do Tenente Coronel Cid e que lá estavam todas as conversas dele. Inclusive já vazou não, foram tornadas públicas pelo Alexandre de Moraes algumas mensagens do Tenente Coronel Cid com o Fábio Weingarten para mostrar que houve uma operação para que o Bolsonaro recomprasse o Rolex e recuperasse os joias que ele deixou para vender numa outra joalheria. Que isso foi feito. As mensagens apareceram ali. Aí vai lá o Weingarten e diz, não, agora eu vou livrar o Bolsonaro e eu vou jogar tudo nas costas do Tenente Coronel Cid. A estratégia do Weingarten foi tentar culpar o Cid e salvar o Bolsonaro. Nessa altura do campeonato, a defesa do Bolsonaro ainda tá nessa. Tá bom. Ele apresentou para a Polícia Federal todas as conversas e apresentou um áudio, que a Polícia Federal também já tem. Eu vou te tocar aqui o áudio. O áudio é do Tenente Coronel Cid falando para o Fábio Weingarten. A Globo também teve acesso ao áudio, colocou lá no Globo News. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, deixar aqui para que dê para ler também. Vamos lá. Cara, eu nem sabia que você tava no circuito. E eu falei, pô, se não fosse o Fábio aí nessa guerra toda aí, o negócio estaria muito mais enrolado. Ele diz, cara, eu nem sabia que você estava nesse circuito. E eu falei, se não fosse o Fábio nessa guerra toda aí, a gente estaria muito mais enrolado. Agora dá pra ler? Bom, deve dar pra ler agora, né? Então, eu nem sabia que você estava no circuito e se não fosse o Fábio Weingarten, atual advogado do Bolsonaro, nessa guerra toda aí, o negócio estaria muito mais enrolado. Primeiro que ele chama de guerra a operação. Isso foi em 14 de março, quando o Ossif estava ali recomprando as joias. Foi exatamente nesse dia. Tá. Ele chama de guerra a operação para recuperar as joias. 2. A defesa do Bolsonaro confessando que realmente teve a operação para cometer crime de obstrução de justiça. 3. A Polícia Federal já tinha o áudio. 4. Ele ainda fala, o negócio estaria muito mais complicado. Ele admite que estava complicado o negócio. Tá. O Weingarten disponibilizou esse áudio e outras conversas e o argumento deles, eles não falaram com a imprensa, hein? Não falaram com a imprensa. O Weingarten mandou o áudio para o WhatsApp de uma jornalista da Globo publicar aí. Aí a Globo publicou, e eu não vou mostrar aqui o vídeo, que depois a Globo tira aqui o meu vídeo do ar ou rouba a monetização. Mas olha, ficou a Andréa Sadi e o outro, Valdo Cruz, se eu não me engano, assim, olhando para a cara do outro. Aí ele diz, eu acho que o Weingarten tem que explicar esse áudio. Um áudio assim, sem sentido nenhum. Pois bem, tem sentido. O sentido é o seguinte, o que ele quer dizer é o seguinte, teve a operação, mas ele quer dizer que ele, Weingarten, não estava sabendo do que estava acontecendo antes de que as joias tinham sido vendidas e que ele, esse vai ser o argumento principal dele, e que ele e o pessoal do entorno do Bolsonaro fizeram a operação para que as joias fossem recuperadas e entregar as joias para o TCU, que era uma determinação da justiça para que não fosse cometido o crime, caso o TCU exigisse de novo as joias, do Bolsonaro ali fazer uma coisa contra a justiça. Se o TCU ordena que devolva as joias e o Bolsonaro não devolve, ele poderia ser preso depois. Então, para não cometer esse crime aí, foi feita essa operação. Esse é o argumento dele. O argumento dele vai focar que o Tenente Coronel Cid é quem estava ali organizando isso, que o Bolsonaro não estava nem a par disso aí. Mas olha, a Polícia Federal já tem prova que foi o Bolsonaro quem mandou. Aí ele solta um áudio sem o resto das conversas, ele solta aí pra Globo falar ali sem análise alguma, né? Que nem os
os analistas lá entenderam o que estava acontecendo. E aí, o argumento dele na Polícia Federal é fragilíssimo, que já tem prova do contrário, e as provas estão nas próprias conversas que a Polícia Federal já tinha. Olha, é muito burro. O que acabou acontecendo é que ele fez uma confissão. Olha, eu tô confessando, realmente teve a operação para recuperar as joias. Agora, para piorar, estão falando em Brasília é o seguinte, a Polícia Federal, essa parte aí do Rolex, dessas joias que a gente está sabendo, da palmeira de ouro, já tá tudo ali, o quebra-cabeça já tá montado, não falta uma pecinha, está montado o quebra-cabeça. O que a Polícia Federal está se debruçando agora é no follow the money, seguir a rota do dinheiro, de onde veio a grana pro Ossef recomprar esse relógio. Então o dinheiro saiu dos Estados Unidos, foi pro Brasil, o Bolsonaro deu dinheiro pro Ossef recomprar o relógio depois? O Bolsonaro embolsou o dinheiro, o Ossef pegou dinheiro do próprio bolso? Mas por que ele pegou dinheiro do próprio bolso? Ele tá levando de onde? Do Bolsonaro para fazer esse favor para eles. Mas peraí, tem alguma coisa errada. Então a Polícia Federal tá no follow the money nesse exato momento. Também a Polícia Federal já sabe de inúmeras outras joias. Isso aí tem alguns jornalistas que estão falando, vai sair bomba na semana que vem. Bomba na semana que vem, preparem-se. Que vão aparecer aí registros de inúmeras outras joias que o Bolsonaro não declarou ao acervo dele. Ou seja, estavam pegando, era propina mesmo. Se tem joia aí valendo 100, 200, 300 mil, 500 mil reais, algumas aí talvez até mais, e que não foram nem declaradas no acervo presidencial, é porque estava havendo realmente o desvio das joias, isso a gente já está careca de saber, e é porque era propina. Se não fosse propina, o Bolsonaro colocaria no acervo dele, mas era propina. Ia ficar até estranho, imagina, nossa, Bolsonaro recebeu milhões e milhões e milhões e milhões de presentes aí do ditador que ganhou uma refinaria a preço de banana um mês depois. Fala, pô, peraí, é propina. Eu lembro quando tinha crimes da privataria tucana, lá no governo Fernando Henrique, quando ele, Serra, o Aécio também era presidente da Câmara na época, e eles privatizavam o Brasil inteiro. E roubavam naquelas privatizações. Nossa, era muita corrupção. Mas eu lembro que uma coisa era o seguinte, havia corrupção aqui, você via como eles vendiam tudo a preço de banana, mas a parte que não tinha era o seguinte, mas em troca você viu o político A ganhando não sei o que da mesma empresa que comprou a estatal a preço de banana. Por quê? Porque era um esquema de corrupção bem feito e esse pessoal, a parte deles, quem levou alguma coisa, levou de alguma maneira em conta no exterior, de alguma maneira que ninguém ficou sabendo exatamente como e tal. No caso do Bolsonaro, você tem as joias, né? Você tem todas elas ali, você tem ele vendendo. Quer dizer, é um esquema de corrupção que você vê que ele nem faz direito, ele realmente achava que ele ia dar um golpe de Estado e que ele ia continuar fazendo isso. Vou receber joia aqui desse cara, entregar uma refinaria por 11 bilhões abaixo do valor de mercado, receber alguns milhões em joia, que no total não dá 1% do prejuízo que ele causou para o Brasil. Ele não ganhou nem 1% disso em propina, pelo menos é o que a gente sabe aí. Mesmo se ganhasse 10 vezes mais do que estão falando aí, não ganhou uma porcentagem ínfima do prejuízo que ele causou ao Brasil, isso realmente é um lesa-pátria, e pensou, vou ficar impune e vou continuar fazendo isso quando virar ditador. Vou fazer até mais, aí vou escrachar mais. Deu errado, perdeu a eleição, não conseguiu dar golpe, e agora a Polícia Federal vai atrás também da quadrilha. A estratégia do Weingarten de blindar o Bolsonaro nisso aí vai sair pela culatra, e a estratégia do Weingarten de falar, olha, é melhor vocês não prestarem depoimento. Eu vou te mostrar aqui um post da Michelle Bolsonaro, que você vai ver. Nota de esclarecimento da Michelle Bolsonaro. Dá para ler aí? Vou ampliar aqui a parte do texto para dar para ler. Ela diz, não se trata de ficar em silêncio. Estou totalmente à disposição para falar na esfera competente, diz a Michelle Bolsonaro. E não posso me submeter a prestar depoimento em local impróprio, como já restou expressamente consignado pela doutora representante da Procuradoria-Geral da República, PGR. O STF não se mostra órgão jurisdicional correto da presente investigação. Não é a PGR quem decide é o STF. Quem proferiu a primeira decisão foi o juiz da primeira instância que tinha o processo e falou, manda para o STF. Não, esse processo não cabe à primeira instância, cabe ao STF. E aí foi para o STF. E os ministros do STF também já declararam aí que tem que ficar no STF mesmo. Eu peço a sua investigação, a sua inscrição no canal. Sua investigação, peço a sua inscrição no canal e seguiremos aqui na luta. Falou!